A gente vai falar um pouquinho mais agora sobre a medida provisória da reoneração da folha de pagamento. Recebemos o deputado federal Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, que também é o presidente da Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo. Deputado, bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia, Lívia. Bom dia, amigos da Jovem Pan. Deputado, alguma novidade a respeito da eventual devolução? O presidente do Congresso resolveu esperar o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para conversar, ouvi-lo primeiro. O senhor acha que foi a decisão mais saudável nesse momento? Rafael, apesar de estarmos em recesso, a semana foi intensa em Brasília. Eu mesmo estive lá na terça-feira. Os presidentes das principais frentes se reuniram, uma liderança importante do deputado Joaquim Passarinho, da Frente do Empreendedorismo, eu, em nome do Brasil Competitivo, um conjunto de mais de 12 frentes parlamentares se somaram, acompanhamos a reunião do presidente do Senado com os líderes e ficamos no aguardo, primeiro de uma decisão que vai tomar o presidente Rodrigo Pacheco, mas de um sinal que venha do governo. Ao longo da semana, vários boatos surgiram que o governo proporia um método alternativo. O próprio líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner, disse que o presidente estaria cogitando da retirada dessa desastrada medida provisória que foi apresentada. Então, movimentos, mas movimentos de bastidores. Até agora, nenhuma proposta na mesa, nenhuma discussão mais objetiva. O que eu sinto é que se consolida uma disposição no Congresso unânime ou neste apelo ao presidente Rodrigo Pacheco para que rejeite a medida provisória por se tratar de uma matéria claramente já debatida e sobre ela já se manifestou o parlamento, ou que o governo proponha algum rito de negociação. A nossa expectativa é que esta semana, nós já estamos então há 2 semanas aí da retomada plena do trabalho legislativo, possa vir do governo algum sinal de negociação. Trouxemos agora há pouco, deputado, primeiramente bom dia ao senhor. O Bruno Pinheiro é em Brasília, estou falando aí, nem sei se o senhor está em Brasília agora no fim de semana, mas em Brasília, dizendo que há já um movimento de lideranças do Congresso que são críticas a esse valor aprovado no orçamento do fundo eleitoral de quase 5 bilhões de reais para as eleições deste ano. Há um movimento para que haja a devolução dessa MP, para que esses setores sigam desonerados, esses 17 setores, e para compensar o gasto tributário do governo, que é o argumento usado por Haddad para voltar a reonerar esses setores, que seja reduzido esse valor do fundo eleitoral. Seria a forma de compensar esse gasto tributário. Vai para frente isso? Tem espaço para isso? Olívia, bem objetivamente, acho que esse sentimento, que é um sentimento global de buscar fazer com que o governo recue para que seja mantida a desoneração, ele perfaz uma grande maioria do parlamento. Só alguns setores do governo que ainda manifestam uma disposição de analisar. Nós todos sabemos que quando aprovamos a reforma tributária, nós temos um prazo para que o governo, em 90, algumas medidas, em 180 outras, envie também ao parlamento todo um processo de regulamentação. E uma das medidas que significa rediscutir a oneração, a tributação sobre a folha salarial tem um prazo. O governo tem que mandar uma proposta dentro de 90 dias. Isso reforçou a nossa disposição de não aceitar essa medida provisória, porque estou repetindo, nas medidas aprovadas na emenda constitucional da reforma tributária, uma série de normas. São, ao total, cerca de 16 medidas, 4 leis complementares e outras, e uma delas é sobre a tributação da folha. Prazo para enviar essa proposta, que deve ser debatida como um projeto de lei, que deve ser debatida nos prazos que tem o Senado, é sobre a desoneração da folha, 90 dias, ou seja, o governo terá que, até começo de abril, enviar essa proposta ao Congresso Nacional. Essas possibilidades de buscar recurso aqui e acolá, porque o governo alega que há uma renúncia fiscal,
quero destacar, Lívia, Rafael, que essa renúncia já está prevista no orçamento. A proposta orçamentária já levou em conta as desoneração. Então, não há nenhum tipo de pressão adicional sobre o orçamento. E aí buscar, ou da questão do fundo eleitoral ou de outras, há sempre disposição de buscar mais recursos, mas na proposta orçamentária já estava previsto, considerada a desoneração dos 17 setores. Nelson Kobayashi quer fazer uma pergunta para o senhor também. Koba? Deputado Arnaldo, é um prazer falar com o senhor, muito bom dia. Deputado, a minha pergunta é sobre o índice de desemprego que a gente teve no ano passado. Nós chegamos a 7,6, números de dezembro, e esse número surpreendeu a muitos, muito abaixo da expectativa, o melhor índice em 8 anos. Esse fato não contribui em muito para dizer que a desoneração já estava dando certo? Ou seja, não é o retrato, a radiografia que vocês precisam para demonstrar o acerto da desoneração da folha de pagamento que já vinha acontecendo há alguns anos, em um período quase coincidente com esse lapso temporal que a gente está comparando aqui, de melhora na situação do desemprego? Deputado. Nelson, muito obrigado pela pergunta. Esse dado é extremamente relevante e mostra um Brasil real. Agora, há poucos instantes, a Lívia se referiu, olha, não sei se o senhor está aqui em Brasília, eu nesse instante estou em Ribeirão Preto, eu passei os últimos 2 dias no estado do Mato Grosso, eu estive em Brasília aí na terça-feira nas reuniões e depois eu viajei. O vigor do estado do Mato Grosso, no estado do Mato Grosso, me permite um comentário, mas não é fugir do assunto, Rafael, Lívia, por favor, sejam tolerantes. Mas eu vi ali em Sinop, eu vi em Terra Nova do Norte, eu vi em Santa Helena, eu estive em Sorriso, etanol de milho, eu vi a cadeia da suinocultura. Nós tivemos festejando essa semana, Nelson, um tema que eu debati uma certa feita aqui na Jovem Pan com vocês, e você participou, que aquele projeto nosso de debêntures de infraestrutura, o governo sancionou, algo que nós tomamos iniciativa no parlamento, vai abrir um caminho de investimento. O que nós queremos é discutir iniciativas para ativação da economia. Então, você tem toda a razão, a desoneração já provocou um efeito benéfico. O Ministério da Fazenda, quando argumentou conosco, disse que não tinha dados relevantes de desemprego nesse setor, de diminuição do desemprego nesse setor. Os dados estão aí, são eloquentes. Esse é o Brasil que dá certo. O que nós queremos é que menos governo e mais espaço para que o empreendedorismo, para que todos possam seguir adiante. Por isso que nós vamos continuar trabalhando, não só pela desoneração, vamos trabalhar pela retomada da reforma administrativa, para que o governo faça também a sua fase, a sua participação, tenha ao seu compromisso de diminuição de custos, de buscar eficiência do gasto público e deixar o Brasil empreender. É isso que tem feito a diferença, que traz esses dados que surpreende aos próprios setores oficiais. Bom, nós conversamos com o deputado Arnaldo Jardim, que também é presidente da Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo. Deputado, muito obrigado, bom fim de semana para o senhor e até a próxima, hein? Muito obrigado, bom final de semana e 2 semanas aí ativas para nós conseguirmos derrubar essa iniciativa do governo e manter esses setores contribuindo com o desenvolvimento do país. Muito obrigado, Nelson, Rafael, Lívia, um abraço a todos. Bom fim de semana.